Muito boa tarde, um grande abraço. O Futebol na Globo está chegando com as emoções do Campeonato Brasileiro, direto de Belo Horizonte. Você acompanha com a gente a partir de agora o duelo entre América e São Paulo. O América, lanterna do Campeonato Brasileiro, não vence no Brasileirão desde o dia 3 de junho. São 10 partidas sem vencer dentro do campeonato. O América que passou todas as rodadas até aqui dentro da zona do rebaixamento. Do outro lado, São Paulo muito forte nas Copas, finalista da Copa do Brasil, brigando nas quartas de final da Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro não vence há mais de um mês. São 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão. Brasileirão que entra em campo na tela da Globo com o apoio dos nossos parceiros do Futebol 2023. Engove After, Nivea Q10 Power, Amazon.com.br, Itaú Personalité, Vivo Pré, Jeep e Bet Nacional. América e São Paulo com 19 graus de temperatura em Belo Horizonte, duas equipes que precisam de um bom resultado nesse final de semana, na segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos a Belo Horizonte com as primeiras informações dos dois times, começando com os donos da casa. Quem acompanha o América é o repórter Roger Cazé. Tudo bem, Cazé? Boa tarde. Fala, EV, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está com a gente. O América numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, contratou recentemente um jogador famoso aqui no futebol mineiro, o Casares, ex-jogador do Galo, ex-jogador do Fluminense, hoje fica no banco de reservas pela primeira vez, mas o Fábio Bustos, o técnico do América, disse que pretende sim utilizá-lo no decorrer dessa partida de hoje. Destaque da escalação desse América é o Mastriani, artilheiro do time na temporada, começou no banco de reservas a partida da Sul-Americana contra o Fortaleza, mas hoje começa no time titular. Perguntei agora há pouco para o Fábio Bustos qual é o ponto mais urgente que ele tem que resolver nessa equipe. Ele disse que era a defesa. Vamos ouvir o Bustos. Más importante no recibir goles, ser un equipo sólido, duro, como ha sido con Mancini temporada 22, donde era un equipo agresivo, que no recibía muchos goles, no tomaba muchos goles, y ahí conseguía lograr el resultado positivo. Aí a palavra do Bustos, o América que vem de 4 derrotas consecutivas no Brasileirão, tomou uma cacetada no meio de semana pela Copa Sul-Americana, clima quente nos vestiários, discussão entre os jogadores nos vestiários, dentro de campo. Vamos ver como é que o Coelho se porta daqui a pouquinho para enfrentar o São Paulo, que também precisa encontrar o seu caminho no Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Pedro Rocha. Salve, EV, um abraço para você, para todo mundo ligado na Globo. Como você disse, o São Paulo é o único time que ainda disputa 3 competições nessa temporada e por isso mesmo Dorival Júnior poupa vários titulares. Tem mudança em todos os setores. O São Paulo que entra em campo logo mais diante do América. Na defesa, Moreira faz a estreia dele como titular na temporada, recuperado de uma lesão no joelho. Não joga desde o ano passado pelo time profissional do São Paulo. No meio de campo, Pablo Maia, recuperado de virose, ganha vaga no time titular. E também tem Rames Rodrigues, fazendo a segunda partida dele como titular, vestindo a camisa do São Paulo. Dorival Júnior sabe da importância dessa vitória. O São Paulo ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, mas tem um adversário a mais, o desgaste de um time que chegou ontem à noite de Quito, aqui em Belo Horizonte. Vamos ouvir o que o técnico Dorival Júnior falou sobre a importância desse jogo e o desgaste dos seus jogadores. Tivemos sim uma semana atípica, né? Disputas aí, grandes disputas e uma logística um pouquinho diferente. Mas nós temos que passar por cima de tudo isso, focarmos no nosso adversário, que é o principal objetivo da nossa equipe. Aí a palavra do Dorival. O São Paulo venceu pela última vez no Brasileirão no dia 16 de julho, 4-1 sobre o Santos. De lá para cá, 5 jogos sem vencer. Por isso caiu da 4ª para a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. 2 jogos ontem e 1 hoje pela manhã, por esta rodada do final de semana. Então nós vamos destacar a partir de agora o que de melhor aconteceu no Brasileirão. Destaque oferece Itaú Personalité. Resolva tudo pelo app de onde estiver. Começamos pelo Maracanã com mais de 50 mil presentes. O jogo entre Flamengo e Inter marcado por contusões, lesões importantes dos dois lados. O Arrascaeta aos 14 minutos do primeiro tempo teve que ser substituído pelo Vitor Hugo. Terceira lesão dele no ano. E depois o Luiz Araújo também foi substituído pelo Everton Ribeiro aos 31 do primeiro tempo. Ambos com a lesão na parte posterior da coxa esquerda. O Flamengo é adversário do São Paulo nas finais da Copa do Brasil, que começam daqui 3 semanas. O Inter perdeu o Vitão no finalzinho do jogo. O Inter já entra em campo para um jogo decisivo na terça-feira contra o Bolívar. Pela Libertadores, venceu a primeira partida pelo placar de 1-0. 0-0 o placar final. O Inter teve essa chance com o Detena. O Vitor Hugo obrigou uma grande defesa do goleiro Kehler. O Wesley
acertou a trave, mas ninguém balançou a rede. No final, 0 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Na Neoquímica Arena, duelo entre Corinthians e Goiás. O Goiás abriu o placar depois desse pênalti cometido pelo Matheus Bidu em cima do João Magno e convertido pelo Guilherme Marques. O Maicon aproveitou o vacilo, roubou a bola, tocou no Renato Augusto e apareceu para estufar o peito e empatar o jogo para o Timão. 1-1 Corinthians e Goiás. Placar final, lembrando que o Timão tem um jogo a menos em relação aos rivais. Os dois times continuam perto da zona do rebaixamento. Bragantino e Cuiabá. Cruzamento do Vitinho, o toque de cabeça do Léo Realpe. E na volta, o Thiago Borbas faz 1-0 para o Bragantino hoje pela manhã em Bragança Paulista. O Alejandro, com esse toque de calcanhar, inicia a jogada do segundo gol. Matheus Gonçalves dá o passe. E o Thalisson, que teve 2 lesões ao longo do ano, muito emocionado por ter balançado as redes. Afinal de contas, vem tendo um ano de 2023 difícil. Nós ainda temos outros 7 jogos na rodada, mas a classificação de momento do Campeonato Brasileiro tem Botafogo com 48 pontos, Palmeiras com 37, Flamengo 36, Bragantino 35, Fluminense 34, Grêmio 33. O Bragantino com a vitória entrando então no G4. Na sequência, Atlético Paranaense 32, Fortaleza 29, Cuiabá e São Paulo 28, Atlético Mineiro 27, Cruzeiro, Corinthians e Internacional 25, Goiás 24, Bahia 21 e com os mesmos 21 já na zona de rebaixamento, o Santos também no Z4, o Vasco com 16, o Coritiba com 14, o América com 10 pontos ganhos. Já já a bola rolando para América e São Paulo, direto de Belo Horizonte. Você acompanha ao vivo aqui na Globo. O América que hoje vai estrear sua 3ª camisa, o branco marcando presença junto com o verde e com o preto do time que é tricolor também em Belo Horizonte. E o São Paulo vai com a sua camisa tradicional para o jogo de daqui a pouquinho. Um rápido intervalo e na volta mais destaques de América e São Paulo, direto de Belo Horizonte. Continue ligado, continue ligada. Futebol na Globo, aqui é emoção. Estamos de volta com imagens ao vivo de Belo Horizonte. Já já a bola rolando para América Mineiro e São Paulo pela rodada do Brasileirão. Jogo que vai ter a análise aqui da minha dupla Caiana, que já está devidamente recuperado do fuso horário da Copa do Mundo. Agora é mais tranquilo o jogo às 4 da tarde do que às 4, 5, 6 da manhã. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Boa tarde. Tudo bem, Evê? Boa tarde para você, para o Caio, para o pessoal que está em casa. É isso, Everaldo. Acho que tem aí os números do São Paulo fora de casa para tentar melhorar, o América para melhorar a situação, expectativa de um bom jogo, porque as duas equipes precisam responder, né? É isso que a Ana falou, Caio. Os dois times precisam do resultado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está forte nas Copas e tal, mas caiu de 4 para 10º no Brasileirão nesse último mês. Boa tarde. E por isso, boa tarde Ana, a todos de casa. Por isso a necessidade da vitória, com o desgaste, com um time alternativo, mas é um São Paulo que precisa se reencontrar com a vitória fora de casa. Do outro lado, um América que vem jogando bem. Se você olhar o rendimento, não é de lanterna da competição, mas não consegue obter resultado. Nós temos, além de América e São Paulo, outros 2 jogos hoje, no mesmo horário, às 4 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Festa para o torcedor do Galo, né? A inauguração da Arena MRV, o novo estádio do Galo, investimento de mais de R$1 bilhão. Estádio com capacidade para 45 mil pessoas e a promessa de ser um grande caldeirão, com um ambiente bem hostil para os adversários do Atlético, seja pela proximidade das arquibancadas, seja pelo ângulo das arquibancadas do anel superior, seja pela acústica do estádio. Quase 3 anos e meio de obras. O Galo tentando usar a nova casa aí para crescer no Campeonato Brasileiro como mandante. Fez um primeiro turno de apenas 12 pontos em 9 jogos atuando em casa. E o líder do Campeonato Brasileiro também vai a campo às 4 da tarde. Imagens aí do Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro, para o duelo entre Botafogo e Bahia. São 18 jogos sem perder. A última vez que o Botafogo perdeu, eu era magro e tinha cabelo, tá? Faz muito tempo que o Botafogo não perde. 100% de aproveitamento jogando em casa, 10 jogos, 10 vitórias. Caiu no tapetinho, já era. Enfrenta o Bahia, que vive aí o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ficar de olho nesses 2 jogos. À medida que os gols forem saindo, a gente vai informando para você aqui na transmissão de América e São Paulo. Dá tempo de mais uma passada com os nossos repórteres em Belo Horizonte. Me dá mais um destaque do América aí, Roger Cazé. O clima deu uma acalmada, Cazé, depois desse meio de semana tão conturbado da Sul-Americana? Então, Evê, você deu um teaser aí sobre essa confusão, o Ale e o Pedrinho, né? Eu perguntei pro Bustos se já estava tudo resolvido, confusão no intervalo do jogo também. Ele disse que tudo foi resolvido internamente. O Pedrinho hoje não joga porque tá machucado e o técnico disse que precisa não levar gol hoje, vai mudar o esquema tático. 3 zagueiros hoje, pela primeira vez com o Bustos. O Danilo Avelar, que é lateral, vai ser o 3º zagueiro, Evê. Valeu, Cazé. Os times já estão praticamente prontos aí para irem para o gramado do Independência, mas dá tempo de mais um destaque do tricolor paulista. Pedro Rocha. Evê, o São Paulo fez o check-in no hotel ontem às 10 horas da noite, veio direto de Quito. A torcida do São Paulo aqui no Independência é maioria, conta com o apoio do torcedor que veio de todas as partes do Brasil. Informação importante, o Beraldo, que saiu machucado no jogo em Quito, está aqui no Independência, já sem a proteção no tornozelo, não preocupa para os jogos de Copa, Everaldo.
Legal, Pedro, muito obrigado. O torcedor estava preocupado, né? Porque a imagem do tornozelo do Beraldo, uma imagem bem feia, né? O jeito que virou o tornozelo ali, existia o temor de uma lesão mais séria, mas o Pedro Rocha trazendo então uma boa notícia aí para o torcedor tricolor com relação ao Beraldo. Equipes indo para o gramado no Estádio Independência em Belo Horizonte.